Afternoon and good Bom evening, everyone. dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro. Bem-vindos à sessão desta semana da série global de webinars de PCI. O tópico de hoje é o uso responsável de antibióticos no contexto da Covid-19. Eu sou Katie Wilson, uma epidemiologista no Programa Internacional de Controle de Infecções no CDC dos Estados Unidos e estou ajudando a coordenar esta série. Alguns lembretes para todos, conforme começamos hoje. Temos interpretação em árabe, francês, português, russo e espanhol, clicando o botão de interpretação, o globo, na parte inferior do menu do Zoom. Se você tiver perguntas sobre o tópico da sessão de hoje, temos uma equipe monitorando a caixa de Q&A também no menu inferior do Zoom, onde você pode enviar suas perguntas. Se você tiver alguma pergunta sobre conectividade ou logística, use, por favor, a função de chat e a equipe do projeto Echo vai monitorar esse chat. Essa sessão está sendo gravada e sua presença é o consentimento desta gravação. Os slides e um link para a gravação do vídeo da sessão de hoje estará disponível em alguns dias no site do Project Echo, que vamos compartilhar no chat posteriormente. Créditos de educação médica continuada estão disponíveis para a sessão de hoje através da Universidade do Novo México e o link para uma pesquisa estará disponível ao final da sessão. E, finalmente, o projeto Echo coleta informações de participação do programa e compartilha com o CDC, que é mantido anônimo e confidencial. Utilizamos os dados para relatórios, comunicações e melhorias do programa. Com isso, vou encerrar o meu compartilhamento e passar o microfone para Trisha Patel, farmacêutica, aqui no Programa Internacional de Controle de Infecções, que vai apresentar a nossa sessão de hoje. Com você, Trisha. Obrigada. Olá a todos. Obrigada por estarem na sessão de hoje. Estamos empolgados de planejar uma sessão sobre o uso responsável de antibióticos no contexto da Covid-19. A sessão de hoje será focada na análise dos desafios, os sucessos e as oportunidades identificadas nas práticas de uso responsável de antibióticos durante a pandemia de Covid-19. Temos um grupo excelente de panelistas e palestrantes para a nossa sessão de hoje. A sessão de hoje será moderada pela Melinda Newhauser, farmacêutica e líder de atendimento agudo no escritório de uso responsável de antibióticos no THQP, aqui no CDC. E também moderada por mim. Também sou farmacêutica. Trabalho no programa de controle de infecções, no programa internacional, também no DHQP, no CDC. Eu tenho o prazer de apresentar nossos palestrantes. Primeiro, temos a doutora Emily Heil, farmacêutica e professora adjunta no Departamento de Prática Farmacêutica e Ciência na Universidade de Maryland, na Escola de Farmácia. Ela também é a diretora farmacêutica do Programa de Uso Responsável de Antibióticos na Universidade de Maryland Medical Center. Ela completou sua graduação em farmácia na Universidade de Carolina do Norte, em Chapel Hill, e, posteriormente, sua prática farmacêutica em doenças infecciosas, no treinamento de residência na Universidade da Carolina do Norte. Durante a pandemia de Covid-19, ela vem trabalhando
como representante de doenças infecciosas na Universidade de Maryland, na parte de gestão de medicamentos e de comando de incidentes. Também teremos o Dr. Alessandro Bartoloni, que é médico de Florença, na Itália. Ele é professor pleno da unidade de infectologia no Departamento de Medicina Experimental e Clínica na Universidade de Florença, na Itália. Ele também é o chefe da unidade de doenças tropicais e infecciosas no Hospital Universitário de Careggi, em Florença, Itália. Ele é diretor da Escola de Pós-Graduação de Infectologia e Medicina Tropical na Universidade de Florença. É coordenador da Medicina Tropical e Saúde Global. Como podem ver, seu interesse de pesquisa é em medicina tropical e saúde global. E, finalmente, ele é presidente da Sociedade Italiana de Medicina Tropical e Saúde Global. Antes de começarmos com nossa primeira palestrante, doutora Emily Hale, nós vamos começar com uma enquete. Vocês têm a enquete, a primeira pergunta na sua tela, que há um programa formal de uso responsável de antibióticos na sua unidade? Vamos dar 1 minuto para responderem, sim, não ou não tenho certeza. Can open the poll. It looks like about half of you guys have Parece responded. que metade dos participantes já responderam. Vamos aguardar mais uns 30 segundos. Okay, we can go ahead and close the poll. Podemos encerrar a enquete. So it looks like 145 Parece que responded or 145 pessoas responderam. Cerca de 50% de vocês têm um programa formal de uso responsável de antibióticos na unidade, 34% não têm e 16% não têm certeza. stop sharing results. Podemos parar de compartilhar os resultados agora, muito bem. Dr. Emily Heil, I'll ask you Doutora to Emily Heil, vou pedir que a senhora comece a compartilhar a sua tela. All right. Good morning, good Muito evening, bem. good Bom afternoon. dia, boa tarde My name is ou boa Twisha noite, Clark, and dependendo I'm de onde here estão from Melinda falando. and Melinda for E our obrigada a Twisha e a presentation Melinda today. pelo convite para estar com I have vocês no aqui conflict hoje. disclosures Eu não related to tenho the nenhum content of the conflito de interesse presentation, quanto ao conteúdo and I dessa hope to provide you apresentação, with a little bit of e eu espero perspective dar from the alguma United States as perspectiva to some of a the partir dos challenges Estados that we've Unidos sobre alguns experienced as it relates desafios to que estamos antimicrobial passando stewardship quanto during the ao uso responsável de COVID-19 pandemic. antibióticos durante And a it's not just pandemia that, de fortunately, we also Covid-19. have some Mas não é tão opportunities today simples assim, também as we temos reflect algumas during this pandemic. So we'll end on a high oportunidades, note. e vamos terminar então de uma forma mais Just a positiva. reminder for everyone. Só um We know lembrete that para todos, antimicrobials nós are sabemos que research antimicrobianos pathogens são and médicos que têm microorganisms. como alvo And the word micro-organismos stewardship, it patogênicos, e shapes our a minds palavra as we stewardship, think que seria o about uso that. responsável, é a atividade ou trabalho de So putting it proteger together algo. in the Então, most quando simplistic unimos os terms, dois da forma mais antimicrobial simplista, stewardship is the o job uso of responsável de protecting antibióticos é o trabalho de proteger os And this is very antimicrobianos. important Isso é because we tão know that importante porque nós antimicrobials sabemos que and os antibiotics antibióticos, are really os key antimicrobianos, to public especificamente health. os antibióticos, são um There recurso is no other compartilhado de medication saúde that I can pública. think of Não há outro where the medicamento que eu decision possa of how to pensar prescribe onde a one decisão practitioner for do one seu uso patient de um might médico then para um greatly paciente impact how pode another impactar practitioner como might outro be able to médico use it pode for conseguir another patient usá-lo in the para future. outro paciente no futuro. We also know that
Também sabemos que o mau uso de antibióticos é alto e até 50% dos antibióticos usados em hospitais podem ser desnecessários ou totalmente inapropriados. Os antibióticos não são agentes benignos e representam uma causa crescente de visitas à emergência nos Estados Unidos por eventos adversos relacionados ao medicamento. Também sabemos que o sobreuso está levando à crise de resistência a antibióticos e que as infecções a micróbios resistentes levarão a mais de 10 milhões de mortes no mundo até 2050. Também associados com a ameaça de infecção de ser difícil. Então, precisamos melhorar e proteger o uso de antibióticos. Isso é um imperativo de saúde pública. Infelizmente, a pandemia de Covid-19 criou desafios para nossos programas mundialmente. Mente da minha própria instituição, que está localizado em Baltimore, Maryland. Quando eu penso em como categorizar alguns dos desafios que passamos, eu tenho 3 temas principais: incerteza diagnóstica, o estado de uma doença que é nova e mudanças de pessoal. Um dos primeiros desafios que temos é a incerteza diagnóstica. Para a presença de co-infecções bacterianas ou fúngicas para pacientes com Covid-19, especialmente no início da pandemia, estávamos evitando procedimentos geradores de aerossol ou invasivos e tentando limitar quantas entradas no quarto do paciente para conservar o nosso EPI. Nós não tínhamos os diagnósticos normais disponíveis de amostras de escarro ou broncoscopias para dar um insight do que poderia estar acontecendo com os pacientes. Está levando a uma terapia diagnóstica mais definitiva e estamos usando uma terapia mais empírica e um pouco de desescalação dos antibióticos. Além disso, havia a novidade do estado da doença, especialmente no início da pandemia. Então, temos um entendimento real das co-infecções, taxas de co-infecção bactérias concomitantes, não conseguimos diagnosticar a bactéria, a pneumonia viral, e também as mudanças nossas equipes. Os esforços eram reorientados para as tarefas de COVID e não serviços de uso responsável de antibióticos. Além disso, todas as equipes de suporte auxiliares, como prevenção de infecções ou tecnologias de informação, e também nossos microbiologistas também tiveram seus esforços redirecionados, como pode se imaginar. Quanto à incerteza diagnóstica, como basicamente todo mundo que vem aos nossos hospitais é uma pessoa sob investigação para a COVID, até que se provasse o contrário, nosso uso de painéis respiratórios virais aumentou muito, mas outros diagnósticos mais invasivos, ou como, por exemplo, broncoscopias ou culturas de escarro, por serem geradores de aerossóis, diminuíram. Então, temos uma análise da nossa instituição de todos os antibióticos com indicação para pneumonia pedidos entre janeiro a junho de 2020 e comparando com 2019. Então, o primeiro painel aqui no meio são antibióticos solicitados após 7 dias da internação e o segundo painel, todos os antibióticos para pneumonia. 2019 é a linha pontilhada e essa é a comparação. Então, pode-se ver que em 2020 houve um aumento sustentado de antibióticos para pneumonias bacterianas nos primeiros 7 dias de internação, que persistiram até o final de maio de 2020, representado pela linha negra. E no painel da direita aqui, pode-se ver que um aumento sustentado em antibióticos que persistiram, não importando quando foi receitado. Então, em abril de 2020, quando vimos o primeiro pico de COVID em Maryland, mais ou menos 90% dos pacientes internados na nossa instituição foram confirmados com COVID-19, receberam antibiótico com indicação para pneumonia comunitária. Essa prática parou, finalmente, quando mais dados surgiram a respeito da baixa taxa de co-infecção com pacientes com COVID-19.
Mas nosso uso total de antibióticos para a pneumonia ficou alto e sustentado e aumentando comparando aos anos anteriores, porque enquanto nosso uso empírico para a pneumonia comunitária diminuiu, o uso de antibióticos para infecções secundárias bacterianas, a pneumonia adquirida no hospital para pacientes com internação prolongada, aumentou dramaticamente. Nossa experiência local não foi única, como representado pela literatura que temos no tópico. Os dados apresentados aqui são de uma meta-análise de 24 estudos representando mais de 3.000 pacientes com Covid-19. Descobriu que apenas 3,5% dos pacientes tinha realmente uma co-infecção bacteriana durante sua apresentação com Covid-19. E 14,3% dos pacientes tinham uma infecção bacteriana secundária. Apesar desses números muito baixos, para infecções bacterianas confirmadas, 3/4 dos pacientes receberam terapia de antibióticos. Infelizmente, foram agentes de amplo espectro, como fluoroquinolonas e cefalosporinas. Da mesma forma, um relatório publicado em abril do International Severe Acute Respiratory Infections Consortium, que avaliou mais de 10.000 indivíduos de 240 centros em 25 países, descobriu que 62% dos pacientes com Covid-19 recebiam antibióticos, e essa promoção chegou a 75% para pacientes em UTI. Além disso, as diretrizes de corpos governamentais sobre esse tópico específico, infelizmente, são limitadas. Os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e as guidelines dos Estados Unidos recomendam que pacientes com Covid-19 que estão graves ou críticos, que há dados insuficientes para recomendar dá-lo antibióticos de amplo espectro empírico na ausência de outra indicação. Mas se eles iniciaram, devem ser reavaliados diariamente para desescalação ou descontinuação potencial. A Sociedade de Infectologia da América, as diretrizes de Covid não falam do tópico. As diretrizes da OMS recomendam contra antibióticos para pacientes com Covid leve a moderada, a não ser que haja suspeita de infecção bacteriana. Mas para pacientes com Covid grave, eles recomendam antimicrobianos empíricos para cobrir possíveis patógenos com avaliações diárias para desescalação ou descontinuação. A campanha de sobrevivência à sepse diz que antibióticos empíricos para pacientes em ventilação mecânica ou com insuficiência respiratória. Mas todas essas recomendações são de torno de maio desse ano e não foram atualizadas desde então. Então, é uma área onde ainda falta muita clareza. A incerteza diagnóstica e o estado novo da doença, juntamente com a falta de guia de o que fazer a respeito de antibióticos em pacientes com Covid, são desafios consideráveis para nós. Mas talvez o desafio mais importante é quanto aos atrasos programáticos e troca de pessoal. Então, na nossa instituição, nossa equipe de uso responsável de farmacêuticos e infectologias fez intervenções diárias nos nossos pacientes com antimicrobianos, com um sistema prospectivo de feedback e análise proativa e intervenção de vários alertas, como análise de todos os pacientes com culturas de sangue positivas do laboratório de microbiologia. Muito do nosso tempo foi mudado ao desenvolvimento e manutenção de nossas diretrizes, que foram compartilhadas com hospitais comunitários no nosso sistema e com atualizações frequentes devido a toda a literatura que surgiu. Também estamos envolvendo na triagem e recrutamento de vários estudos clínicos relacionados à COVID e responsáveis pela alocação e manejo do Remdesivir e outras terapias novas de alto custo, como o tocilizumab. Numa fonte mais longitudinal, muitas das nossas colaborações de longo prazo com infectologias e laboratório de microbiologia foram interrompidas. Estávamos no meio de lançar algumas tecnologias rápidas e novas para infecções da corrente sanguínea no nosso laboratório de microbiologia e também uma validação interna de novos antibióticos gram-negativos de amplo espectro para análise de formulário. Isso foi atrasado há mais de 6 meses devido às mudanças de nosso laboratório para teste e reporte de SARS-CoV-2. Também tivemos que adaptar muitos dos nossos diretrizes internas de antibiótico para tentar mudar para agentes antibióticos com administração menos frequente e com monitoramento menos frequente para tentar ajudar na preservação da EPI.
Então, enquanto essa mudança foi útil para esse propósito, nos levou a um retrocesso nos nossos objetivos de longo prazo, de otimizar a utilização de antibióticos com aumento aumentado de agentes mais caros ou de amplo espectro. Esse desafio não foi único à nossa instituição. Isso não é uma pesquisa muito robusta, né, absolutamente, mas fizemos uma enquete em membros da Sociedade de Farmacêuticos Infectologistas, e você vê que a maioria dos farmacêuticos que respondeu passou por mudanças dos seus esforços de uso responsável para outros esforços durante a Covid-19. Comentaram que os sistemas de rastreamento normais e outras iniciativas foram interrompidas conforme as tarefas de Covid, como estudos clínicos e manejo de autorização de agentes urgentes com Remdesivir, passaram a assumir. Um dos nossos membros dizem que o reporte de organismos multiresistentes com a validação de dados e submissão para os CDCs e Rede Nacional de Segurança e o módulo de uso de antibióticos foi interrompido durante a Covid. Outro membro percebeu que tínhamos uma pessoa em tempo integral devotada a analisar a literatura e coordenar uma revisão das diretrizes Covid-19 para as primeiras 6 semanas da pandemia. Essas mudanças em pessoal, infelizmente, impactaram o uso de antibióticos. Esse gráfico representa o uso de antibiótico apresentado em dias de terapia por 1.000 pacientes dias para os antibióticos mais comuns nos nossos hospitais comunitários, onde o uso responsável foi realocado a partir de março. Como pode-se ver no gráfico, foi associado a um aumento rápido na utilização de antibióticos, que depois declinou mais uma vez quando tudo foi recuperado. Essa instituição está num estado onde não passaram a primeira aumento de Covid até o final de junho, início de julho. Então, essa mudança de pessoal não refletiu o volume de pacientes de Covid, mas a retirada desse farmacêutico com esse trabalho no seu trabalho do dia a dia. Essa instituição teve sorte que esses esforços foram reinstituídos, mas eu vejo com amigos pelo país que cujas posições foram totalmente abandonadas devido às implicações financeiras da pandemia nos sistemas de saúde. Finalmente não foi tão ruim. Essa pandemia também nos deu programas de uso responsável a oportunidade de surgir e demonstrar seu valor e estabelecer um papel essencial no manejo dessa pandemia. Então, primeiramente, houve uma maior colaboração entre equipes de uso responsável e usuários finais em muitos lugares devido à pandemia, o que é ótimo. Acho que a Covid-19 aumentar a conscientização sobre os programas de uso responsável. E esse uso responsável aumentou durante os anos e se tornou um programa de segurança de pacientes em hospitais em todo o país, nos Estados Unidos, e com o líder dos médicos infectologistas e farmacêuticos. Mas acho que essa pandemia nos ensinou duas coisas. Uma é que a equipe de uso responsável e líderes farmacêuticos de infectologia têm forças programadas já que estão estabelecidas para nos permitir sobreviver na assistência do manejo da pandemia. Os programas de uso responsável têm o conhecimento e o desenvolvimento e a execução das diretrizes de tratamento. E estamos bem equipados para melhorar a conformidade com as diretrizes por educação e intervenção, como fazemos com antibióticos todos os dias. Os programas de stewardship também têm experiência com o manejo de cadeia de suprimentos. Estão passando pelo processo de autorização de uso emergencial de Remdesivir para compras, até a administração ao paciente, provavelmente foi liderado por um farmacêutico de stewardship na maior parte dos hospitais do país. Essa pandemia também mostrou toda a infraestrutura fantástica que os programas de stewardship têm a oferecer. E posso só imaginar na minha instituição como teria sido se não tivéssemos um programa robusto entrando nessa pandemia. Por outro lado, revelou como muitas pessoas responsáveis por stewardship foram realocadas, sua posição foi eliminada, reforçando a necessidade de investir em treinamentos de pós-graduação e também suporte regulatório e financeiro para farmacêuticos, infectologias e infectologistas. A pandemia também mostrou a importância de colaboração profissional.
Membros da Sociedade de Infectologias Farmacêuticos e Infectologistas se uniram para criar vários recursos de educação para ajudar uns aos outros a administrar toda a informação recebida. Esses recursos foram essenciais com outros centros de recursos de outras sociedades profissionais e, importante, as diretrizes do NIH para nos manter informados com novas informações e foi necessário que nós nos uníssemos para administrar essa pandemia. Isso também representa uma oportunidade para esses líderes, como nossos colegas têm contribuído para os 2 principais, diretrizes americanas de Covid, usando dados do NIH, e Jason Gallagher, da University Temple, e Susan Davis, do NIH. Então, foi ótimo ver esses stewards na mesa, no desenvolvimento dessas diretrizes. Essa pandemia apresentou desafios para o uso responsável globalmente, como vimos, e um uso desnecessário também, aumento do desnecessário de antibióticos. Apenas alguns anos depois da disponibilização de antibióticos, Fleming avisou quanto a isso. Ele disse que, nesse caso, a pessoa que não pensa bem, brincando com penicilina, é mais responsável pela morte da pessoa que sucumbe à infecção com um organismo resistente à penicilina. O uso responsável é mais importante do que nunca e espero que algumas das oportunidades positivas e reconhecimentos do trabalho de uso responsável durante a Covid-19 nos ajude a sustentar nossos programas para o futuro. Gostaria de agradecer minha equipe local para melhorar os desfechos clínicos, nosso ASCAT, e aqui nosso mascote, e também os membros da Sociedade de Farmacêuticos e Infectologias, pela sua contribuição para essa apresentação. Vou passar de volta para você, Twisha. Great. Thank you so much, Emily, for that wonderful Muito obrigada, Emily, pela ótima apresentação. Agora, vamos passar para a nossa segunda enquete. Soham, if you can open the poll for the second question. Se pudermos abrir a próxima enquete. Give it just 1 minute here for us to Minuto para abrirmos a nossa enquete. Great. Thank you so much. Obrigada. A segunda enquete para o público é como a pandemia de Covid-19 impactou os recursos relacionados ao uso responsável de antibióticos na sua unidade. Não há mudanças, recursos foram reduzidos, recursos foram aumentados, recursos foram mantidos os mesmos, mas as atividades alteradas para o foco no manejo da pandemia de Covid-19. Minha instituição não tem um programa de uso responsável de antibióticos ou não tenho certeza. We'll give our participants some time to respond.
And we'll wait just 30 more seconds. Vamos aguardar mais 30 segundos para dar algum tempo aos nossos participantes de votarem. Okay, Soham, if you can close the poll and share Podemos results. fechar Great. a enquete. Of our respondents, it looks like Bom, das pessoas que 4% responderam, parece que 4% disseram que não houve mudanças, 18% disseram que houve redução dos recursos, 9% que houve aumento dos recursos. A grande maioria, o número mais alto de pessoas respondeu, 27% respondeu que os recursos mantiveram os mesmos, mas as atividades foram alteradas. 23%, como dito na primeira enquete, não tem um programa de stewardship de antibióticos e 20% não tem certeza. É muito interessante ver que as pessoas que têm programas de uso responsável de antibiótico tiveram os recursos diminuídos durante a pandemia de Covid-19. Infelizmente, isso é algo, como a Emily mencionou, que é visto comumente. E conforme ouvimos essas apresentações, nós queremos muito ver formas de promover o uso responsável de antibióticos e recuperar intervenções eficientes, conforme em breve teremos o fim dessa pandemia. Podemos parar de compartilhar os resultados. Próximo, temos o Dr. Alessandro Bartoloni, de Florença, Itália. Dr. Bartoloni, pode começar a compartilhar seus slides. No. Can you see my presentation? Conseguem ver minha apresentação? Sim, Thank you. obrigado. Good afternoon, good morning. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Twisha e a Melinda pelo convite para esse evento importante. Eu trabalho na Itália, chefe da unidade de doenças infecciosas e tropicais em Florença, no Hospital de Careggi. Aqui estão meus conflitos de interesse. Na imagem, vocês veem nosso hospital, Hospital Universitário de Careggi. No nosso hospital, nós temos cerca de 1.200 leitos em atendimento terciário, no hospital universitário. Destes, temos 74 leitos de UTI. E quanto aos programas de uso responsável de antibióticos, nós começamos com essa atividade em 2015. A equipe é uma equipe multidisciplinar que serve como uma abordagem de contato mais pessoal, e os infectologistas administram as infecções de corrente sanguínea e consultas. A equipe prepara e atualiza
as diretrizes para diagnóstico e também específicas de cada síndrome para as infecções mais comuns. Monitora também o consumo de antimicrobianos e a taxa de resistência a antimicrobianos. E o suporte integra essas atividades com uma equipe de controle de infecções. Essas atividades, desde o início, recebeu e ainda recebe um apoio crucial do professor Sanjay Sent, que passou um sabático aqui no nosso hospital em 2007, e depois também de outros colegas da Universidade de Michigan, durante o acordo interinstitucional entre a nossa universidade, essas universidades, nós tivemos visitas, professores visitantes, Dr. Payal Patel, doutora Lona Moldi, vocês podem vê-los nas fotos, e também compartilhamos alunos e residentes que tiveram oportunidade de se envolver em atividades colaborativas de pesquisa. Na Itália, como sabem, os primeiros casos confirmados datam do dia 21 de fevereiro. Nós tivemos uma onda sem precedentes da pandemia com uma alta mortalidade. Vocês provavelmente lembram e viram essas imagens com uma fila de caminhões militares prontos para transportar corpos para os cemitérios. Uma quarentena nacional foi imposta a partir de 11 de março para poder lidar com a ameaça, um mandado para ficarem em casas e todas as atividades apenas essenciais. Conforme esperado, nós poderíamos ter algumas semanas depois estar livres da Covid-19. Uma segunda onda começou no final de agosto e, mais uma vez, graças a novas restrições, agora temos uma diminuição diária de casos após um pico no início e meio de novembro. Como vem, a distribuição regional é diferente na segunda onda comparado à primeira onda da primavera, onde a grande maioria dos casos foi observado no norte da Itália, e agora temos toda a região afetada. Então, vamos passar pela nossa experiência a respeito do impacto da pandemia de Covid-19 em nossas atividades de uso responsável de antimicrobianos. Vamos destacar as infecções secundárias bacterianas e fúngicas nos pacientes de Covid-19, o monitoramento do consumo de antimicrobianos e os surtos de organismos multiresistentes. Aqui podemos ver um resumo de alguns estudos feitos na Itália. Esses dois foram conduzidos em pacientes de UTI, em Roma e em Gênova. Em Roma, eles focaram na presença de infecção da corrente sanguínea, da ocorrência dessas infecções nesses 57 pacientes, observaram uma taxa alta, uma incidência alta de infecções. Então, o que eles olharam foram Enterococcus, Pseudomonas e Cândidas. Em Gênova, eles observaram, mais uma vez, uma taxa de incidência alta, 47 episódios por 1.000 de pacientes dias em risco. E aqui
mais uma vez, uma prevalência de organismos gram-positivo. Nesse estudo, eles observaram uma associação independente entre o recebimento de agentes imunomoduladores e anti-inflamatórios e o desenvolvimento de infecções da corrente sanguínea. O terceiro estudo, de colegas do Hospital San Rafael em Milão, avaliaram todos os pacientes para infecções da corrente sanguínea e do trato respiratório inferior, e nesse estudo, a infecção secundária, a taxa foi documentada em 9,3% dos pacientes. 72% das infecções da corrente sanguínea foram devidas a patógenos gram-positivos. E os autores observaram uma alta incidência, uma taxa de incidência alta nesses pacientes avaliados. Quanto à nossa experiência em Florença, nós avaliamos 482 pacientes de Covid-19 hospitalizados no nosso hospital universitário de 25 de fevereiro até 31 de maio, que foi a primeira onda, e observamos e documentamos co-infecção, bactéria e fúngica co-infecção em 22% dos participantes, a maioria com um único episódio, mas 45% desses tiveram 2 ou mais episódios. Como podem ver, nós tínhamos infecções do trato urinário em 38% dos casos, bactérias gram-negativas responsáveis pela grande maioria dos casos, Enterobacteria, Pseudomonas aeruginosa, e observamos uma alta prevalência de enterococos, patógenos enterococos, também originando essas infecções. Quanto às infecções do trato respiratório inferior, gram-negativos eram os patógenos prevalentes, causando a urgência também de infecções da corrente sanguínea, como vemos aqui, gram-positivos, na sua maioria dos casos, com o estafilococo, com o CONS em 25% dos casos. Mas também enterococos também foram responsáveis por uma grande proporção dos casos. E os organismos gram-negativos também, as enterobacterales e as Pseudomonas aeruginosa, são os patógenos gram-negativos responsáveis. Nós observamos que nossos pacientes que tiveram co-infecções foram comparados com aqueles que não tiveram infecção, e eles eram mais idosos, com um maior índice de comorbidade, de Charlson, com pior situação de insuficiência respiratória e receberam mais terapia imunomoduladora. E também com uma mortalidade mais alta. Quanto ao monitoramento do consumo de antimicrobianos, aqui pode-se ver a tendência, começando de 2013. Aqui os primeiros 6 meses de 2020. Tivemos um aumento nessa tendência. E durante a primeira onda
da Covid-19, tivemos cenários diferentes, resultados diferentes, tendências diferentes, comparando os ambulatórios de medicina interna, onde a maioria dos pacientes estava internado, e nesses ambulatórios, nessas enfermarias, nós vimos um aumento, uma diminuição no consumo diferente das unidades de tratamento intensivo, que tinham mais casos mais complicados de Covid-19. Na Itália, em 7 hospitais, coletamos dados das infecções de Clostridium difficile durante a pandemia de Covid-19. Foi um estudo de controle de casos retrospectivo, um caso e 3 controles. E, mais uma vez, os pacientes desenvolviam essas complicações nos pacientes que tinham sido hospitalizados nos 2 meses anteriores, mais frequentes em pacientes que não eram de controle, que tinham recebido corticoides e tinham mais frequentemente recebido antibióticos, confirmando o fator que contribuiu para o desenvolvimento de Clostridium difficile. Infelizmente, esses participantes tinham um prognóstico pior e também desfechos piores. Quanto ao surto devido aos organismos multiresistentes, na nossa região, nós tivemos uma ameaça recente devido à infusão da Enterobactéria resistente a Carbapenemus, produtora de lactamase beta-metalo de Nova Delhi. Tivemos uma avaliação de risco rápida do CDC europeu. Em 2018, 2019. Após essa avaliação da nossa CDC, tivemos uma triagem ativa de pacientes com essas infecções. Tínhamos também um manejo dedicado também coorte desses pacientes e um monitoramento microbiológico. Na nossa região, o problema também aumentou desde novembro de 2018. Nós tivemos mais de 1.000 casos de carreamento intestinal. Tivemos 129 infecções de corrente sanguínea e outras infecções ou colonizações em outros sites. Então, a identificação tardia e a resposta também tardia desses surtos gerou uma transmissão sustentada dessa bactéria na área noroeste da nossa região, na Toscana, mas então foi controlada na região. Esses são os números de casos do MDM por semana na nossa semana. Em 2018, e também na primeira onda de Covid-19. Podemos ver como chegamos a um número alto durante este ano. E durante a pandemia de Covid-19, observamos no nosso hospital um surto nas unidades de UTI. Tínhamos 6 pacientes
com NDM, Klebsiella pneumoniae, e em parte infecção e parte colonização. Importamos o primeiro caso de outra região, outra área da região, e tínhamos a regeneração desse cluster na UTI. Na mesma unidade, nós tivemos 2 pacientes com Klebsiella e pneumonia com resistência à KPC colistina. Em outra unidade de UTI, tivemos um grupo de 9 pacientes com resistência a Acinetobacter baumannii. Esses são os resultados e a tendência da primeira onda. E agora estamos na segunda onda. E temos aqui um número de casos na Toscana com a mesma bactéria, que foi uma ameaça para a nossa região. Para resumir e concluir, podemos dizer que nós observamos no nosso hospital, provavelmente em outros hospitais da Itália, uma diminuição da adesão às medidas de controle de infecção a respeito dos organismos multiresistentes. Observamos, documentamos a falta de coortes de enfermagem. Observamos o fenômeno oposto, porque para equilibrar a carga de trabalho, os enfermeiros foram fazendo essa rotatividade dentro das mesmas unidades e provavelmente isso contribuiu para a difusão de algumas bactérias. Felizmente, tínhamos novos membros de equipe, mas eles não tinham experiência ou tinham experiência limitada e tiveram um treinamento muito curto antes de começar a trabalhar nesta situação. E provavelmente também a pressão física e psicológica dos profissionais de saúde pode ter contribuído para a menor adesão às novas práticas. As oportunidades, no nosso hospital, nós não interrompemos as atividades de uso responsável de antimicrobianos, observamos um aumento da cooperação entre diferentes colegas e diferentes setores do hospital. Provavelmente, baseado nessa experiência, nós vamos reforçar nossas medidas de controle de prevenção de infecções. Essa experiência representa uma oportunidade educacional para os membros da equipe. E, certamente, na identificação e a implementação de novas ações também serão baseadas agora nas lições que aprendemos. Eu agradeço por a sua atenção. Muito obrigada, doutor Bartoloni, por essa apresentação. É muito interessante comparar os desafios e as oportunidades identificadas pela doutora Emily Hale nos Estados Unidos e também o que o doutor Bartoloni acabou de explicar para nós, baseado na sua experiência em Florença, na Itália. Uma mensagem subjacente interessante das 2 apresentações é a importância da cooperação interdisciplinar e multidisciplinar dentro da instituição, que é a chave para administrar essa pandemia. Vamos passar para a nossa terceira enquete e última. Se pudermos liberar a enquete, obrigada. A pergunta é: como as taxas de uso de antibióticos foram impactados pela pandemia de Covid-19 na sua unidade? O uso de antibióticos aumentou? O uso de antibióticos diminuiu? Ficou o mesmo? Ou você não tem certeza? Ou é desconhecido?
Vamos dar um tempinho para os nossos participantes responderem. Vamos esperar mais uns 30 segundos. Podemos fechar. Compartilhar os resultados. Parece que 1/3 dos nossos participantes não tem certeza da mudança do uso de antibióticos. Talvez a grande maioria diga que o uso aumentou, 49%. 7% do total diz que o uso diminuiu e 11% que se manteve o mesmo. Então isso nos leva a uma ótima próxima parte do nosso webinar, onde vamos discutir várias intervenções de uso responsável de antimicrobianos, experiências também de diferentes países sobre como a pandemia de Covid-19 impactou os programas de uso responsável de antibióticos. Vou parar de compartilhar aqui a enquete. E vamos passar a nossa discussão do nosso painel. Além da doutora Emily Heil e do doutor Alessandro Bortoloni, temos 3 painelistas que vão nos juntar a nós, que eu gostaria de apresentar. Temos o Tizi Choula, que é uma farmacêutica de Steward no Hospital Universitário da Zâmbia de Zâmbia. Temos também doutora Kamini Walia, que é microbiologista de formação e chefe do programa da Iniciativa de Resistência Antimicrobiana no Conselho de Pesquisa Médica da Índia, em Nova Delhi, na Índia. E, por último, não menos importante, doutora Payal Patel, que é médica na divisão de infectologia. Ela é professora assistente na Universidade de Michigan e diretora médica do Programa de Uso Responsável de Antimicrobianos em Ann Arbor. Eu agora vou passar para minha co-moderadora, a doutora Melinda Newhauser, conforme ela apresenta a primeira pergunta ao painel. Obrigada, Tricia. Vamos começar a discussão do nosso painel perguntando a 2 dos nossos novos panelistas, o Tizi e Comina, para descrever o seu programa de uso responsável de antibióticos, incluindo os recursos e atividades diárias, e como a pandemia de Covid-19 impactou esses programas. O Tizi gostaria de começar? Querem que eu comece?
Por favor. Obrigada pela oportunidade de apresentar a minha perspectiva desse assunto. O som da palestrante está em falha, a intérprete não tem condições de ouvir no momento. Doutora Walia? Maior parte dos hospitais também tem ambulatórios de Covid. Maior parte da equipe foi direcionada a tratar dos pacientes de Covid. Então, as atividades, como parte dos programas de uso responsável de antibióticos, tiveram uma interrupção, mas eu acredito que essas atividades agora já estão de volta à normalidade. Quanto ao que foi dito pelos palestrantes anteriores, é importante acompanhar o uso de antimicrobianos, porque muito do uso está acontecendo com pacientes com Covid e a maioria tem pneumonia viral, e que nós não temos o diagnóstico apropriado, e mesmo os que existem não são tão usados para a detecção de infecções secundárias. Então, estamos detectando muito menos de infecções bacterianas secundárias nos pacientes nesses hospitais. Então, como há muitos antimicrobianos sendo prescritos empiricamente, obrigada por essa visão geral. Definitivamente, isso acontece em vários países e como a pandemia impactou os programas de uso de antibióticos. Otis, eu não estava ouvindo você anteriormente. Posso começar? Sim. Obrigada pela oportunidade de compartilhar a nossa experiência no nosso hospital em Lusaka, na Zâmbia. Nosso hospital foi o epicentro, foi o centro de manejo em Zâmbia, onde tivemos todos os médicos mais experientes manejando com a Covid-19. Então, no hospital universitário, nós fomos à enfermaria de isolamento e tínhamos também a enfermaria de quarentena em outro hospital. Então, no hospital universitário, nós tínhamos pacientes que estavam sendo tratados ou isolados, aqueles que estávamos tentando descobrir se estavam infectados ou não, se tinham Covid-19 e eram transferidos. Isso tudo foi administrado na nossa unidade. As amostras que foram tomadas iam para o laboratório e, às vezes, nós vimos que nós não conseguimos nenhum frasco de cultura ou isolados para fazer o teste. Então, era muito difícil obter os resultados para culturas de sangue devido à falta de frascos de cultura. E também a maior parte dos recursos foram canalizados para a Covid-19 e não para os programas de uso responsável de antibióticos. Então, também muitos dos recursos humanos também foram canalizados para outras cidades,
para ir observar, implementar ou treinar pessoas em outras cidades em como tratar pacientes de Covid-19. Então, as atividades diárias que estavam acontecendo eram só as auditorias prospectivas e o feedback quanto à restrição de alguns antimicrobianos que estavam sendo usados. Outras atividades que estavam sendo implementadas eram a preparação, a compra de medicamentos auxiliares usados para a Covid-19. Então, os estudos clínicos ainda estão em andamento, estamos tentando fazer alguns estudos clínicos e também estamos tentando atualizar as diretrizes de Covid-19, mas sim, como outros palestrantes já mencionaram, e uma das oportunidades é que as pessoas estavam sendo informadas sobre a Covid-19 e também o uso de antimicrobianos e também as atividades de prevenção e controle de infecções e o reforço das lavagem de mãos e de outros procedimentos que são importantes na prevenção da transmissão da Covid-19. Obrigado por compartilhar suas experiências. Vamos passar para a próxima pergunta. Então, a literatura publicada sugere que as taxas de coinfecção bacteriana de 3,5 a 8%. No entanto, a taxa de uso de antibióticos nos pacientes com Covid-19 frequentemente são muito mais altas. Baseado na sua experiência no seu hospital, qual você acha que é a razão para isso? E como o seu programa de uso responsável de antibióticos abordou essa questão? Doutora Emily Hayes, podemos começar com você? Eu acho que eu posso resumir isso em uma palavra, e seria medo. Eu acho que havia muito medo do desconhecido nessa pandemia, e ninguém queria deixar de usar alguma coisa que poderia ajudar o paciente, especialmente no início, quando realmente não sabíamos como tratar esses pacientes da melhor forma. Então eu acho que um dos maiores desafios, com o diagnóstico limitado, você não pode distinguir uma pneumonia bacteriana ou viral baseada apenas em exame de imagens, e então, enquanto podemos usar que coisas secundárias como procalcitonina, potencialmente, para nos ajudar a diferenciar alguns desses marcadores inflamatórios são altos em pacientes só porque têm Covid. Então eu acho que os nossos médicos não queriam deixar passar uma infecção concomitante potencial e, né, talvez melhor exagerar do que não, e usaram antibióticos, talvez por causa desse medo do desconhecido. Então o que fizemos para abordar essa questão foi trabalhar com as nossas equipes e tentar ter uma comunicação aberta. Então nós temos uma sessão de discussão de Covid semanal entre nossos grupos de infectologistas, equipes de UTI, onde conversamos sobre questões como essa, analisamos os dados e tentamos chegar a algum consenso sobre como devemos abordar o nosso tratamento dos pacientes. Isso nos permitiu evoluir com a nossa prática quanto ao uso de antibióticos nesse tempo, para ficar mais correspondente aos dados com os dados reais de infecções bacterianas concomitantes. Isso foi útil, mas conforme estão chamando, acho que a terceira onda, mas eu não acho que a gente tenha saído da segunda nos Estados Unidos, estamos entrando nesse novo aumento, nós estamos começando a ver algumas das taxas de uso de antibióticos aumentar
de novo, empiricamente para os nossos pacientes. Então, hoje ao meio-dia temos outra sessão onde vamos sentar e conversar em como queremos abordar a nossa utilização de antimicrobianos empíricos em pacientes com COVID. E acho que tudo volta à questão do medo. Obrigada. Alessandro? Sim, quanto à terapia empírica com antimicrobianos, nós tivemos muita prescrição no começo, discutimos muito nas primeiras semanas a respeito da utilidade dessa terapia empírica para a pneumonia, mas nós decidimos não usar antibióticos rotineiramente para cobrir possíveis co-infecções ou complicações bacterianas. Na prática, muitos pacientes que estão recebendo azitromicina, como na primeira onda, a azitromicina foi parte de uma terapia empírica com a ideia de que poderia impactar o vírus. Então, a azitromicina funcionaria com isso e, às vezes, combinada com beta-lactam, quando os dados empíricos foram implementados, e foi preferível, uma vez que essa administração, o ceftriaxona, e em alguns casos, caraptapenem. E como vocês viram nos slides, os antibióticos foram usados principalmente na UTI. Eles são uma terapia de combinação que foi adotada. É importante dizer que é muito difícil avaliar esses pacientes e decidir a respeito de uma co-infecção, porque, às vezes, os medicamentos imunomoduladores impactam na febre. Então, o paciente pode não estar febril, mesmo que ele tenha uma infecção de corrente sanguínea, por exemplo, e também os medicamentos imunomoduladores podem impactar os parâmetros inflamatórios do laboratório. Então, provavelmente, estamos subestimando a prevalência ou a incidência de uma co-infecção. Obrigada. Payal? Só para acrescentar o que todo mundo disse, eu acho que o mais importante aqui é que, como a doutora Arraio falou, o medo estava levando ao uso de antibiótico e, conforme o doutor Bartoloni nos mostrou nessa apresentação, apenas a existência de um programa de uso responsável de antibióticos pode ajudar com isso, porque isso é o que fazemos diariamente. No nosso hospital, usamos esse programa para usar capacidades diagnósticas, e eu sei que várias pessoas e para ter literatura, tem tanta coisa saindo, quando a baixa taxa de co-infecção. Se usamos esse programa para fazer esse algoritmo fácil para os prestadores, e usando as capacidades diagnósticas que nós temos, isso pode ser útil para o provedor da linha de frente descobrir, ok, meu programa de uso responsável está me dizendo que a procalcitonina está baixa e a maioria das pessoas não tem a co-infecção. Então, tá ok que eu não vou tratar esse vírus com antibiótico. Simples assim. Eu acho que ter um programa pré-existente de uso responsável foi muito importante para os hospitais que tinham ele durante a pandemia.
Obrigada a todos pela resposta a essa pergunta. Vamos para o próximo. Melinda? Sim, isso como a continuação da pergunta anterior, que tipos de práticas de uso responsável de antibióticos você acha que são mais eficientes para continuar ou iniciar durante a pandemia? Emily, você pode começar a responder? Sim, eu acho que um pouco disso vai depender da sua prática dos recursos locais, obviamente, mas para nós, no nosso centro, o que nós fizemos foi, nós tivemos que mudar alguns dos nossos recursos para a Covid. A gente precisou sentar e priorizar onde as nossas intervenções de stewardship teriam maior impacto. Então, enquanto algumas coisas que nós consideramos as coisas mais fáceis de fazer, como a conversão de IV para oral, eram importantes, mas talvez se a gente não está com uma pressão de tempo, não é o que é mais importante a fazer. Então, a gente resumiu as nossas atividades de aliançada diária, coisas de maior impacto, como certificar que ainda estamos olhando todos os reportes do laboratório de positivos e olhando em agentes de espectro mais amplo diariamente, imaginando que a gente vai ter que compensar algumas das nossas intervenções. Mas uma coisa que a gente tentou fazer mais durante a pandemia foi estar mais presente consistentemente com as nossas equipes, em vez de apenas analisar os antibióticos no dia 2 ou 3, realmente tentar conversar com as pessoas no dia 1, dia 2 e dia 3, especialmente no paciente de COVID, porque a gente quer continuamente avaliar a necessidade do antibiótico nos pacientes onde havia essa incerteza diagnóstica com uma frequência maior do que a gente vinha fazendo antes. Mas eu acho que mais no geral, se você tem pouco tempo, é útil observar as suas intervenções de stewardship que você faz todos os dias e tentar identificar quais são as coisas mais impactantes que você considera, coisas que devem acontecer todos os dias, comparado àquelas coisas que seriam interessantes fazer, mas não necessárias devido à limitação de tempo durante a pandemia. Obrigada, muito um conselho super prático. Camini? Sim. Doutora Emily falou da sua experiência do hospital dela, onde ela está disponível para guiar os outros médicos cuidando dos pacientes de Covid. Eu responderia do fato que nós temos os dados de mais de 10 hospitais no país, onde vimos onde os pacientes de Covid são tratados para infecções bacterianas secundárias. Dos dados que nós temos, 10 a 13% dos pacientes, têm as suas culturas enviadas, o que é um número muito pequeno. E o crescimento das amostras que são enviadas reduz ainda mais a informação que nós temos nas infecções bacterianas secundárias. Então, essencialmente, isso aponta para muitos pacientes sendo tratados empiricamente. Se essa é a situação, então eu diria que locais que têm um programa de stewardship pré-existente não devem se desviar das suas diretrizes. As diretrizes são muito claras sobre como tratar infecções comunitárias se o paciente tem quando chega ao hospital ou se o paciente tem uma infecção hospitalar. Essas diretrizes não devem ser desviadas. E essas definições de infecção comunitária ou hospitalar devem ser lembradas antes de iniciar qualquer prescrição de antimicrobianos. Então, é essencialmente manter o diagnóstico e o uso responsável do controle da infecção e também o uso responsável do antibiótico. Muito obrigada. Vamos para a nossa próxima pergunta. Você pode descrever o impacto da pandemia de Covid-19 na resistência a antibióticos na sua unidade e ou na sua região? Vamos mudar a ordem um pouquinho, vamos começar com a Payal, por favor. Eu trabalho, num hospital que é o maior
do sistema federal nos Estados Unidos, e da mesma forma que as histórias que a gente está ouvindo aqui agora, nós conseguimos estudar o uso responsável de antibióticos em todo o sistema. E o que foi ótimo é que quando o uso responsável de antibióticos ficou muito prevalente em todo o sistema, nós percebemos que o uso de antibióticos em todos os hospitais estava caindo, como a tendência que nós vimos com o Hospital Dr. Bartoloni. O que foi interessante é que pela primeiríssima vez depois da Covid-19, nós começamos a ver o uso antibiótico aumentar. É muito mais fácil medir o uso de antibióticos do que medir, como todo mundo sabe, os organismos multiresistentes ou a resistência a antibióticos. Sabemos que quanto mais antibióticos você usa, você imagina que haverá maior resistência antimicrobiana. Eu sei que houve muitas perguntas sobre infecções hospitalares e infecções nosocomiais. Todas essas coisas são juntas. Eu acho que nos seus próprios hospitais, talvez seja mais fácil iniciar medindo o uso de antibiótico apenas e depois observar, talvez, seu antibiograma ou seus organismos multiresistentes com o tempo e observar quais intervenções podem ser úteis. Eu acho que no sistema nacional maior, o que nós esperamos é que, conforme os diferentes programas de uso responsável estabelecerem coisas diferentes, como protocolos e restrições, nós esperamos que nós vamos ver a tendência do uso de antibióticos diminuir novamente e esperamos que isso também tenha um impacto na resistência aos antibióticos e aos organismos multiresistentes. Obrigada, Pael. O Tizi? Obrigada. Como eu disse, o Hospital Universitário é o maior do país, então nós vimos recursos que foram canalizados para outros recursos diagnósticos, especialmente com os kits de teste para Covid-19, e agora vimos também uma diminuição, um declínio e a falta de estoque de frascos de cultura. Os pacientes estavam sendo tratados empiricamente e também para infecções comunitárias, uma vez que chegavam ao hospital, provavelmente tinham infecções hospitalares. Então, baseado no seu quadro clínico, a gente trocaria os medicamentos empíricos para principalmente os medicamentos mais restritos na Zâmbia. Então, os que são vancomicina, carbapenems e nimesulida. Então, vimos nos últimos meses, vimos um aumento no uso dos carbapenems, vimos um aumento no uso e também, como foi mencionado, é mais fácil ver o aumento no uso dos antibióticos do que ver os resultados. Então, agora, o laboratório não consegue analisar o uso de antibióticos no momento, porque o sistema de informação que está usando o sistema de informação do laboratório não está atualizado no momento, estão tentando fazer com que o pessoal de TI atualize para que a gente possa analisar alguns dos dados, para realmente ver como o padrão de resistência tem sido no último ano. Mas eles conseguiram ter alguns padrões de resistência, e isso mostrou que houve muita resistência aos carbapenems nos pacientes pediátricos até agora. Então, uma pesquisa de prevalência também foi conduzida, estamos aguardando os resultados desta. Obrigada, Otiri. Doutor Bartoloni, você mencionou isso no seu slide também,
mas se o senhor pudesse expandir um pouquinho quanto aos organismos multiresistentes que vocês viram. Sim, obrigado. Primeiramente, eu gostaria de dizer que na atividade de uso responsável de antibióticos, temos que tentar limitar e evitar o uso extensivo de antibióticos em infecções leves e moderadas. Se na situação na UTI houver motivo para o tratamento empírico, em muitos casos, nós devemos lutar contra o uso de antibióticos na presença de febre, que é parte da infecção viral. Quanto aos organismos multiresistentes, estamos preocupados quanto à difusão dessas bactérias e nós achamos que uma das principais causas da difusão foi a consideração de que os pacientes de Covid-19 são um coorte de participantes com a mesma infecção, uma infecção com o mesmo patógeno. Então, os trabalhadores de saúde não respeitam as boas práticas para limitar a contaminação de paciente para paciente. Nós podemos explicar a disseminação, assim, nas nossas unidades, e nós estamos buscando reforçar a prevenção básica e controle de infecções e suas medidas. Eu acho também que essa pandemia pode oferecer uma outra oportunidade para reforçar e dar a importância às nossas atividades. Porque o uso, imprudente de antibióticos é algo que nós devemos limitar, e a oportunidade de compartilhar nessa pandemia, de compartilhar opiniões e ter oportunidade de discutir com os nossos colegas, pode oferecer uma oportunidade para fortalecer e dar mais importância a todos os princípios básicos. E uma forma de dar mais responsabilidade aos nossos colegas. Ok, acho que nós vamos encerrar nossa discussão do painel devido ao horário com essa pergunta. Em nome do CDC e do Project ECHO, eu quero agradecer a todos os nossos palestrantes e nossos panelistas por apresentarem hoje. As informações que vocês compartilharam conosco é valiosíssima e, inevitavelmente, ajudarão todos os nossos participantes em cada uma de suas instituições. Eu gostaria também de agradecer cada um dos participantes por estarem conosco hoje, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, e queremos continuar a colaboração com vocês no futuro. Eu vou passar de volta para Katie para alguns anúncios antes de encerrarmos nosso webinar. Muito obrigado, mais uma vez, aos moderadores e palestrantes e painelistas por estarem conosco como a Trisha, foi uma discussão excelente. E se puderem, se
puderem fazer a pesquisa para os créditos de educação médica continuada, temos o link no chat que a Amy do Project Echo postou no chat. Teremos mais uma sessão da nossa série de webinars de PCI, dia 21 de janeiro de 2021, após as festas de Ano Novo, onde vamos discutir considerações de PCI durante a vacinação de Covid-19 e as campanhas de vacinação. Esperamos que todos tenham um excelente dezembro e mantenham o bom trabalho. Mais uma vez, obrigado por estarem conosco. E então vamos encerrar. Até logo a todos.